Olá, pessoal. Olá, família. Tudo bem com você? Hoje estamos aqui com esse pastor maravilhoso, pastor Carlos Kane. Assim, hoje é um dia assim da gente mexer um pouco nas nossas estruturas, né? Mexer um pouco no nosso interior, na nossa mentalidade. Nós tivemos esse final de semana com o pastor Carlos Kane, sabe aquela coisa, aquele processo de metanoia, mudar a cabeça, mudar tudo. Uau, você causou um nó na minha cabeça, viu, pastor? Que bom, que bom que aconteceu isso. Não tivesse acontecido nada, não tivesse confrontado, não tivesse incomodado, eu iria sair daqui frustrado. Uau, uau, uau. Mas, pastor, assim, é um prazer enorme estar com você aqui. Pastora Márcia, que veio junto com ele aqui. Sim, Receber vocês assim é como se fosse um presente de Deus para nós, né? A alegria imensa e a bagagem, né? Não só a bagagem de vida, mas a bagagem espiritual que Deus promove através da sua vida é algo impressionante. E eu queria muito assim que você falasse um pouco sobre quem é você, de onde é que você veio, qual é a sua história de vida, sim. qual a sua bagagem. Foi uma troca, na verdade, eu também tenho muito a agradecer. Foi um momento abençoador, né? Fomos muito acolhidos, um ambiente assim perfeito para falarmos de maneira leve, tranquila, já que o assunto é denso, porque nós não temos essa tranquilidade de falar com aquilo que é novo, às vezes Uhum, nos assusta, né? Mas uhum. é necessário. Então, eu me senti à vontade para falar sobre esse tema. É um tema que eu já lido há alguns anos, até pela questão do meu testemunho, do meu processo, né? Eu tive uma vivência na homossexualidade por muito tempo, 16 anos, dos 15 até 31 anos de idade. E no começo foi uma busca pessoal, para entender o meu processo, porque há 25 anos eu não tinha acesso à internet, eu não Hum. conhecia ninguém que tinha deixado a homossexualidade por causa de Cristo, por causa do Evangelho, e estava feliz, estava tranquilo. Não conhecia nenhum grupo de ajuda, não tinha acesso à literatura, e a igreja não estava preparada, né? Quando eu cheguei nesse Uhum. contexto, quando eu deixei a homossexualidade diante de uma situação em que o próprio Deus me conduziu para rever os meus conceitos, né? Eu tinha um conceito de felicidade e Deus não estava conformado com esse conceito. Ele abriu a minha mente e me deu uma oportunidade de conhecer o outro lado eh, da vida, das Uau. emoções, do desejo, da sexualidade. Então, eu sou casada há fazer 20 anos agora com a Márcia. Eu moro em São Luís, faço parte da equipe de pastores da Catedral de Louvor Maranata e tenho 56 anos de idade. Tenho dois filhos, o Levi de 13 anos e a Liz de 5 anos de idade. Eu tenho formação em teologia, mas eu costumo dizer que não tem como ser formado em teologia, eu sou informado em teologia. Muito legal isso, hein, pastor? Muito legal, porque as pessoas acham que é É, formado, já sabe tudo, e pronto. teologia é uma coisa muito extensa, Muito né? extensa, e a gente conhece a Deus a partir daquilo que ele se permitiu se revelar. É Então é verdade. algo muito profundo. Então eu tenho informações sobre teologia. Como eu gosto muito de ensinar, descobri isso depois que eu que Deus me resgatou. Aí eu fiz pós em psicopedagogia, aí eu fiz psicanálise, Uau, depois eu fiz logoterapia, olha só. neurociência aplicada à saúde mental e comportamento, e ainda como instrumentalidade para o meu processo, para o meu pastoreio e também para atender meus pacientes. Dentro dessa área da sexualidade, eu fiz sexologia multidisciplinar. Uau, uau, uau. Eu escrevi um livro também sobre a minha história que se chama A Procura do Homem da Minha Vida. O Ó, subtítulo, Ele me encontrou primeiro porque eu jamais teria condição de encontrá-lo. olha só, esse título, da primeira vez que eu soube desse livro, eu disse, encontrando o meu homem, eu disse, ih, Deus, o que que esse autor quer dizer? Depois que eu entendi esse livro, que título fantástico. Ele foi um título estratégico que Deus me deu, exatamente para aguçar esse interesse e para incomodar as pessoas, para que tivesse uma vontade de ler aquele livro e saber do que se tratava. Então, ele foi realmente um título que Deus me deu. Na verdade, era uma sede que eu tinha, né? A partir dos 15 anos, quando eu assumi para mim a homossexualidade, depois de muitas crises em razão do contexto religioso que eu vivia, era da Igreja Católica, ajudava o padre na missa,
E o contexto familiar, eu via que no contexto social a homossexualidade ela não era bem-vinda. Então, apesar de muitas crises, muitos homossexuais passam por isso. Até Imagina. assumir, até declarar para sua família, para a sociedade, ele passa por algumas crises. Hoje não, existe uma promoção, né? Existe uma validação, mas isso há 30, 40 anos atrás não era assim. Então eu passei por essa crise emocional, mas chegou um tempo que eu não suportei, porque eu não tinha saídas. Então eu tive que me adequar a todo aquele contexto e assumir, depois de muita crise, assumir que aquilo era natural, era legítimo e que eu procurasse me adequar para viver bem com aquilo. Então, Olha quando só. eu assumi isso, ficou mais leve. Uhum. Até porque eu também saí do contexto familiar e da cidade em que eu morava e fui para São Luís, que é uma capital, né, mais Capital avançada. maior também, né? Isso. Eu já não estava no contexto familiar ajustado, meu pai já estava fora, né, já tinha saído, abandonado a família. Estava só eu e minha mãe no interior, meus outros irmãos também já tinham saído, Uhum. né, do interior. Então eu vim para cá, para São Luís estudar, né, lá em São Luís, com 14 anos. E aí aos 15 anos, naquele contexto, um colégio interno, estudando no colégio interno, então Ah, mais dilema, mais crise. Não tinha saído do interior, fui para uma capital, para um colégio interno, com vários homens, de várias cidades. Então foi mais um desafio que eu passei. E aí eu fui construindo, eu fui desenvolvendo essa mentalidade, essa convicção foi se estabelecendo. E uhum. eu comecei a gerar no meu coração o desejo de encontrar alguém que partilhasse da minha filosofia de vida. Ô, pastor, só perguntar assim sobre o colégio interno. Ali, quando você vai para o colégio interno, você ainda continua com essa solidão, essa busca por aceitação ainda? Como é que foi ali um pouco assim? Só para a gente entender, porque assim, colégio interno hoje assim é muito difícil do pessoal Sim, encaminhar hoje e pelo que você está me falando, assim, existia uma rede de preconceito, né? sim, sim, Uma rede assim de muita resistência a esse tabu que parece que tá caindo, né, dentro das sim, sim. igrejas, não sei, né? Então, a questão da homossexualidade, toda pessoa que envereda por esse caminho, por N razões, né, que é algo assim multifatorial, não tem uma raiz que eu possa dizer que seja desencadeadora. Hoje, como cristão, eu acredito que existe, que é a nossa natureza pecaminosa, ela é Uhum, tendenciosa para fazer caminhos diferentes, né? uhum, Para fazer a perversão no sentido de quebrar rota, não no sentido uhum. de perversão. Fala perversão, pensa que é perversão sexual. Perverter é você quebrar uma regra, você ir por um caminho diferente. Então, geralmente o homossexual ele tem uma vida solitária, Uau, bastante solitária, porque ele vive desencontrado dele mesmo. uau. Desencontrado da vida, de si, de Deus, e até ele se adequar. Na verdade, ele vive um condicionamento. Ele se adequa a um condicionamento. Porque ele sabe que vai haver divergência, vai haver contraditórios. Ele nunca vai ser totalmente acolhido. Hoje nós temos as leis, né? Hoje nós temos as Uhum. promoções, hoje nós temos a questão dos poderes, estabelecendo toda uma estrutura de políticas públicas, mas lá no fundo, lá no inconsciente dessa pessoa que vive o comportamento, o estilo de vida homossexual, ele sabe que existe um sentimento de inadequação. Olha só, eu assim, pastor, assim, é muito legal ouvir isso, porque até então, pra mim, parecia que era uma migração de um âmbito social familiar que a pessoa vivia e ele vai para um âmbito social de uma comunidade que acolhe, Uhum. que ele não vai sofrer essa ruptura de afetividade, né? É o que me parece, mas quando você fala nisso, me causa assim Eu uma não, comoção, uma eu falo, e sensibilidade tão grande. eu não falo porque eu estudei. Eu falo porque eu vivenciei Oh, isso. uau. Deve ser muito diferente. E eu continuo tendo contato com amigos que são gays, Oh, que uau. entendem meu processo, que me respeitam. E eu também respeito o estilo de vida que eles têm. Viver a homossexualidade é um direito do ser humano. Não é ilegal. Uhum. Não é. Qualquer um conduz a sua vida sexual, sentimental, como ele bem entender. Falar das consequências aí é um outro detalhe. Quais são as crenças que movem, aí é uma outra questão. A filosofia de vida, a ideologia de vida, aí é outro ponto. Mas todo Uhum. mundo tem o direito de viver a homossexualidade, não é crime Claro. a homossexualidade. Então, eu falo por propriedade, eu falo por vivência. Oh, Eu não uau. falo porque eu fiz pesquisas, estudo de casos, não.
Eu vivenciei isso e eu continuo vivenciando, porque eu continuo acompanhando pessoas, acolhendo pessoas que estão Uhum, inquietas, estão intranquilas, estão insatisfeitas, ou deixaram a fé, foram ver a homossexualidade, ou estão voltando, uhum. confusas, com muitos uns dilemas ainda maiores. Tem pessoas que nunca tiveram vivência na fé cristã, foram direcionadas desde cedo para a homossexualidade, estão voltando. Eu tenho os meus amigos, então eu tenho contato, relacionamento com vários perfis de histórias de homossexuais. Uau. Então, para mim, não é difícil ter empatia. Não é difícil para mim ter um olhar de graça, de amor. Uhum. Porque não é só uma vivência, não é só uma experiência que eu tive. Eu continuo buscando, de maneira amorosa, graciosa, estender a mão para aquele que, ante tudo, é um pecador, porque não conhece a palavra. Uau. Eu gostei muito, assim, do... No sábado você falou que aquela coisa, o problema nunca é a homossexualidade, Sim, e sim a natureza caída que há em nós. Eu achei isso, parece que tava desplugando uma tampa no, dentro da minha cabeça, porque isso é muito mais libertador do que atacar uma ideologia, do que atacar alguma coisa. É ver o ser humano exato. na essência dele precisando de Salvador, que é surreal. Fala um pouco sobre isso, porque assim. Isso pra mim foi libertador. Isso Sim, pra mim, assim, é meio que. Poxa, eu não estendi a mão. Eu tô sim. falando da minha pessoa enquanto igreja, enquanto pessoa, enquanto a pessoa acolhedora que deveria ser. De fato. Até eu tinha essa concepção. Uau. Eu achava que o meu grande problema era a homossexualidade. E eu vivenciei isso desde a pré-adolescência. E tive um estilo de vida homossexual por 16 anos. Eu tinha os meus desconfortos e achava que algumas barreiras, algumas dificuldades na minha vida era por causa do estilo que eu havia adotado a homossexualidade. Quando eu vim para Cristo, eu continuei com essa crença, acreditando que o meu comportamento era o meu grande entrave da minha vida. E não era. Uau. Era a minha natureza que era caída, pecaminosa, tendenciosa para o pecado. E a homossexualidade foi algo que se avolumou, se apresentou e eu vivenciei. Mas Cristo não veio até mim por causa da homossexualidade. Ele veio porque eu era morto. Eu não tinha relacionamento com ele. Uau. Ele veio por mim, não veio por aquilo que eu fazia. Uau. Uau. Isso é libertador. Muito. Porque nós, às vezes, nós nos apegamos e ficamos, às vezes, fixados no comportamento. A salvação, a obra da cruz, não foi por causa de comportamento. Foi por causa de uma natureza que não aceitava Deus, que era rebelde. Uau. Eu quero dizer uma coisa pra você. Isso é um tabu que tá se caindo, tá? A gente enxergar o pecador em si na sua essência e não nos Sim. seus comportamentos. Não, o comportamento sempre vai ser uma consequência. Uau. O meu comportamento era homossexual e do outro, que não tem comportamento homossexual, mas era tão pecador igual é. É a natureza. Tanto é que precisamos de uma nova natureza. Precisamos Fantástico. nascer de novo. É. Porque a nossa natureza ela era tendenciosa, inclinada para tudo que se dizia Deus e Uhum. seus planos e seus propósitos. Então não é um comportamento que me afasta de Deus, que me afastava de Deus, era quem eu era. Na verdade, era quem eu não era por não estar em Deus. Uau. Ô pastor, mas assim, você viveu esse período de transformação ali, como tu falou ontem, que se você não assistiu a mensagem de amanhã, falando sobre o testemunho dele completo, tá lá. Não quero que ele repita essa. Mas assim, tratar muito mais essa questão da sexualidade. Como é que foi assim você chegar numa igreja e não tem dia costume de receber aqueles que estavam em transformação em processo, de resolver sua sexualidade. Então, como é que foi esse cenário? Como é que lhe receberam? Como é que foi isso? Eu poderia dizer que foi traumático. Mas a graça e a misericórdia de Deus que me salvou, que Amém. me resgatou, me manteve lá. Uau. Porque eu poderia ter toda uma estrutura de um acolhimento e ainda meu coração não está voltado para seguir Jesus. Uau. A estrutura, o acolhimento, o encorajamento, a palavra de graça, de amor, elas são importantes.
Mas chega um momento que não é só isso, porque tem certas fases no teu processo que é você e Deus. Mas é claro que nós devemos considerar que uma pessoa que vem com uma história de sofrimento, crise existencial, passando por sérios problemas e dilemas a respeito da sua existência, do seu propósito de vida, precisa de um acolhimento, precisa de um amor, precisa de um suporte, porque ela está totalmente vulnerável. Sofreu rejeição na família, sentimento de abandono, sentimento de inadequação. Então, como qualquer pessoa sofrida, precisa de apoio, né? Como doente, precisa de médico, né? Dos cuidados que são referente àquela crise que ela está passando. Então, de fato, isso há 25 anos era mais do que um tabu. Era uma estrutura não só eclesiástica, era uma estrutura mental e de coração. A igreja não estava preparada para me receber. Não somente a mim, mas também um rapaz com quem eu convivi por quase 10 anos, que também se converteu e nós fomos juntos para a igreja. Outro tabu que também foi difícil de ser assimilado, mas com o tempo a igreja foi entendendo. Então, isso há 25 anos, cheguei numa igreja que era uma igreja templista, programas, todo mundo entrava e saía, ninguém se importava com a sua história. Que bom que a igreja estava cheia, porque todo mundo, muitas pessoas foram para lá para o culto, mas era isso, não tinha relacionamento, não tinha comunhão, não tinha discipulado, Olha só. ninguém se importava com ninguém. Então eu entrava e saía, muitas vezes da igreja, as pessoas não davam conta. Na verdade, me olhavam de maneira estranha, porque eu entrava com meu ex-companheiro. E nós ainda tínhamos um estereótipo, alguns sinais que, né, denotavam que nós tínhamos um estilo de vida ligado à questão da homossexualidade. Depois as pessoas vieram saber que nós realmente tínhamos um relacionamento, havíamos convertido ao evangelho, e também, mas isso não foi suficiente para as pessoas acreditarem que realmente Que havia... crise, né? Exatamente. Crise fora, crise chegando. Pronto. Eu costumo dizer que a maior crise que eu tive na minha vida não foi lá aos 15 anos, quando eu assumi a homossexualidade. E nem os dilemas, o desconforto que eu vivi. Eu tinha um conceito de felicidade, dentro de um padrão que eu estabeleci, um conceito de felicidade, mas tinha algumas coisas que eu tinha que me deparar nesse estilo de vida. Alguns conflitos, que é isso que o homossexual ele persegue, né? Ele quer ser acolhido, ele quer ser entendido, mas está dentro de uma estrutura em que ele está andando na contramão. Sempre vai ter as divergências, ele nunca vai ser... Claro. Não tem. Qualquer pessoa que sofre trauma em si, ela vai ver Exato. essa crise, né? Essa crise Sim, por buscar essa aceitação, claro. esse amor. E o mundo não é perfeito, o mundo tem a sua divergência, seus conflitos, tem os seus contrapontos, mas algumas coisas podem ser mais ajustadas, Ah, né? Podem ser mais alinhadas. E a igreja, infelizmente, ainda não olhou para essa questão de maneira mais bíblica. Ser amoroso é uma atitude bíblica para qualquer tipo de pessoa. é verdade. A graça é para todos. Por que que eu vou diferenciar para um nível de graça, para outros um nível de amor? Uau. Não pode. Então eu encontrei essa estrutura, realmente entrei em crise, mas eu tive uma convicção muito grande que foi Cristo que me salvou. E eu fui pioneiro na minha igreja, e hoje eu entendo por que que ele me salvou, e não era só porque eu vivia na homossexualidade, tinha algo a ser feito na minha vida e através da minha vida, mas no começo eu não entendia isso, porque o nosso olhar ainda é muito para nós, né, para o nosso Sim, processo, eu muito, quero ser muito. amado, assistido, acolhido, porque eu estou machucado, ferido, mas o bom pastor pastoreou meu coração, Oh, né? uau. E o Espírito Santo me deu o consolo que eu precisava. Mas foi um caminho árduo, um caminho árduo. Por ser precursor e tá firme até todo esse tempo na fé, você acabou também trazendo libertação a uma área da noiva de Cristo. Sim, sim. De fato, quando Cristo me alcança, me traz para o seu corpo, quando ele decide trazer um pecador convicto para ser discípulo e amigo dele, isso já quebra um monte de paradigma. Quando ele traz um par, né, dois homens, que viviam um contexto com filosofia de vida e que acreditavam que iam seguir essa vida até morrer, e ele nos chama, isso já é um grande paradigma.
E quando ele me leva para uma renovação mental, e quando ele fala para mim que ele não estava preocupado com aquilo que eu trazia, né, de estereótipo, de filosofia de vida, mas com o meu coração, quando eu entendi que o resgate da minha vida era por causa de quem eu não era em Cristo Jesus, isso mudou bastante. Eu comecei a perseguir e procurar cada vez mais entender esse amor e essa graça. E eu não vi esse amor e essa graça revelada no corpo dele, Uau. na igreja. E forte isso, né? Ele me resgata em amor e com graça e me acolhe e me aceita. Mas o corpo dele, ou seja, o cabeça me chama, mas o corpo não me acolhe. Eu até ouvi uma frase esses dias assim, ó, Jesus é fantástico, o problema é o fã-clube dele. Não é bem assim, ainda tem gente que resgata a gente. O amor, eu gosto muito do que o nosso pastor fala, que ele quer fazer uma camisa que diz assim, ó, desculpe o transtorno, Uhum. aí põe atrás assim, estou em obras. Sim, sim. Né? Essa abertura de querer viver o mais de Deus, né? Quando eu ouço isso, quebra muito os paradigmas de religiosidade que há em mim, pastor. Sim. Que há em mim, né? Eu posso até ser cancelado aqui, né? Com esses posicionamentos assim, Sim. mas assim, quando eu viso o pecador, eu viso a minha vida. Exato. O nível de transformação que eu passei, passo e ainda vou passar para poder Perfeito. chegar em Cristo. Quando eu olho a tua história, eu fico pensando em outras histórias. Sim, sim. Em outras histórias. E quando eu disse assim que ele bugou a minha mente, é muito mais assim, ó, o que eu vou fazer com tudo aquilo que você está falando? E outras histórias de pessoas que chegaram, que foram trazidas pelo Senhor, mas não foram acolhidas pelo seu corpo, pela sua Uau. igreja. Uau. Entendeu? Eu já acompanhei várias pessoas machucadas, sequeladas, porque tiveram uma experiência negativa com a igreja. O Senhor alcançou, trouxe, mas não teve acolhimento. Ou seja, a família de Cristo não aceitou o filho que ele foi buscar, o perdido. Uau. Ô, pastor, tem outra coisa assim que você falou que pra mim assim a gente acaba indo vendo muita coisa e acaba a gente voltando parece que ao mesmo estágio, que é a questão da paternidade, Sim, né? Você chegou a mencionar assim um tanto a, a sua acolhida com o seu sogro, sim. né? Que ele disse que ele não estava recebendo um genro, ele estava recebendo um filho, mas você fala que hoje carece de se levantar paz no meio da igreja para esse povo sedento, doentio, que aí eu não falo só aqueles que têm problema em ser gay, travesti, não. Nós vemos muitos homens inseguros, inconstantes, medrosos, porque têm problemas com a paternidade, entendeu? Uau. Não foram instruídos, não aprenderam a ser homem, porque não teve um mentor. Então, eu digo para você de maneira sem errar. Se os homens fizessem os seus papéis, os pais, e as mães fossem omissas, negligentes, nós não teríamos tantos homossexuais. Como assim, pastor? Agora. O poder, a autoridade que o homem tem, que o pai tem sobre os filhos, em especial os homens. Porque a menina já tem uma ligação direta com o pai. Então, por que que hoje os garotos são fracos, são inseguros, têm problema de identidade, têm crise em sua sexualidade? Têm feridas paternas, têm ausências paternas, ou são pais autoritários, dominadores, ou são presentes, mas são ausentes emocionalmente. Uau. O homem, o pai, tem papel determinante na construção da identidade e da sexualidade do filho mais do que a mãe. Por que que tem homens fracos? Por que que tem homens sensíveis? Por que que tem homens que são inseguros? Porque o homem, o pai saiu de cena. O mentor, aquele que instrui, aquele que mostra o caminho, aquele que diz o que é o papel e a missão do homem, ele sai de cena. Uau. Então não é só ligado à questão da homossexualidade. Uhum. Você, homens já casados, pai de família,
que não são posicionados. Não cumprem o seu papel, a sua missão. Não se colocam no lugar de homem. Por quê? Se eu for ver só a história desse homem, porque eu acompanho tanto homens que vieram, tem história da homossexualidade, como homens que não tiveram. E eu vejo esses traços semelhantes. Inseguros, indecisos, fracos. Vamos abrir um curso agora aí, ó. Igrejas, pelo amor de Deus, vamos abrir um curso. Bem-vindo à paternidade. Masculinidade máxima. Masculinidade. Meu Deus do céu. Estamos carentes de pais. Pais espirituais que decidam acolher homens. Exatamente. Por isso que uma das minhas primeiras providências e intenções e motivações, quando chega algum jovem com crise de identidade, conflito na sua sexualidade, e o Senhor resgata, chega no contexto da família cristã, a primeira coisa que eu procuro identificar é se ele não tem uma figura paterna. Ou alguma figura de homem que possa fazer isso. Porque não precisa ser só o pai. Pode ser um avô, pode ser um tio. Alguém se coloca nessa posição se o pai natural, o biológico, falta. Certo? Porque é um papel, uma posição de autoridade, de instrução, de mentor. Então eu procuro orientar esse jovem para ser acompanhado por um homem idôneo. E eu oriento os homens idôneos da igreja para que agreguem, para que tragam esse jovem, ainda com sua dificuldade, ainda com lacunas na sua masculinidade, na sua heterossexualidade, para que ele aprenda a ser homem. Porque isso é uma educação, uma instrução. Uau! Entendeu? Então você está dizendo, pastor, que é aquela coisa assim, comportamentos deturpados precisam de comportamentos saudáveis, que eu falo saudáveis em Cristo, Sim. para que esses comportamentos possam viver uma reeducação. A palavra fala que devemos ser educados na justiça. O que é justiça? Tudo que Deus preparou como princípio, como valores, para que nós sejamos bem-sucedidos, enquanto ser, enquanto pessoa, enquanto gênero. Então, é uma educação. Eu não posso ficar no conceito. Por exemplo, um pai que orienta dentro dos princípios cristãos do que seja homem, mas ele não é homem em casa. O conceito tem que estar totalmente atrelado à referência, ao modelo. Então, não é só dar, não é só instruir. Principalmente ser modelo, ser uma referência. Uau! Cara, o quanto nós estamos vendo eventos e eventos. Ah, nós vamos subir a montanha. Nós vamos... nós vamos encontrar o número 1. Meu Deus, não estou falando mal disso. É porque isso não resolve. Isso para mim é muito claro, pastor. O que fica mais claro ainda é que nós precisamos ser resgatados a nossa masculinidade diante da paternidade, principalmente a paternidade de Deus. Um evento não vai mudar comportamento. Não muda. Fica só no conceitual, que eu falei. Eu gosto muito dos 4C, pode colocar até 5C. Conhecimento. Conhecimento pode não me trazer uma consciência. Perfeito. Eu posso ter conhecimento, posso ter consciência, mas eu não tenho convicção. Sou um fraco, eu não tenho fé. Então, conhecimento me leva para uma consciência, a consciência me leva para uma convicção. Convicção é um lugar. Convicção não é conceitual. O conhecimento pode ser, a consciência pode ser, mas a convicção não é. A convicção é um lugar, é uma posição que você decidiu estar depois de fazer escolhas e olhar e ver princípios. Não, aqui é o meu lugar. Estou convicto que aqui é o meu lugar. Eu tenho plena certeza que aqui é o meu lugar. É o lugar que eu vivo hoje, de convicção. Então, convicção me leva para um 4C, que é comportamento. Uau. Mas a gente fica batendo no comportamento. Comportamento esquece do conhecimento, leva para a consciência, para a convicção. E eu posso colocar um outro C ainda. Caráter. Oh. Aí é forte, viu? Aí é forte. Então, a Bíblia é muito clara. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ele dá para alguém andar ou ele manda o filho andar sozinho? Essa é uma das minhas crises, sabe, pastor? Assim, com tanto de evento que a gente tem. Eu tô falando, assim, especificamente de homens, tá? Certo. Não tô dizendo que só homem tem problema. Mas é que a gente quer resolver mudança de comportamento só em um evento, achando que aquilo vai resolver, mas o que a gente precisa é de um padrão estabelecido, pelo menos é o que eu estou entendendo, e o que eu nunca encontrei assim respaldo para poder ter essa afirmação como eu estou aqui conversando com você. Esse padrão e essa constância lhe torna filho daquele padrão
que lhe colocou para poder depois projetar você. O evento, um programa, um congresso, um seminário, ele é para fortalecer aquilo que nós já estamos vivendo. Vamos fechar, acabou o podcast. Certo? Resolveu tudo, pastor. Programas não mudam corações. Eventos não mudam comportamento. Eu posso entrar num programa, num evento, ser até tocado, mas cadê a continuidade? Cadê É o verdade. fundamento? Cadê a mentoria? Cadê o acompanhamento? O coração não foi mudado, não mudou nada. É verdade. Então, o programa, o encontro, o seminário vem para aquilo que eu já vivo, para renovar, para avivar, para trazer mais... Tem o seu lugar, né? Eles têm o seu lugar. Mas se eu tiver com essa esperança, com essa motivação de que eventos vão mudar pessoas, eu estou perdendo tempo e gastando dinheiro. É forte isso, né? Porque ainda existe esse discurso, venha, sua vida será mudada. Ô, pastor, assim, pra gente ser mais direto, assim, hoje temos aí muita gente, muitas igrejas Sim. que vão ouvir esse podcast, assim, qual é aponta alguns caminhos, assim, poxa, para que a gente desperte, não só para essa questão de homossexuais, mas desperte para o pecador, assim, nessas áreas de mudar comportamento, mudança. O que é nós, igrejas, poderíamos, assim, ó, vamos começar nisso aqui. Ou qual é o conselho que você nos dá? Como receber? Como tratar? Bom, eu gostei muito da frase que foi colocada na divulgação do seminário. Eu vou ter acompanhamento em sexualidade no discipulado. E aí eu vi lá na arte, sexualidade no discipulado. Isso, vendo meu material e vendo, né, a proposta de vocês, saltou meus olhos. E eu fui para a questão do discipulado. Por isso que eu fiz essa tríade: espiritualidade, identidade e sexualidade. Mas antes eu bati no 3 pontos. Discipulado em sexualidade começa na família. Meu Deus. Educação, prevenção, orientação, formação, valores, princípios de quem eu sou, aonde eu estou, para onde Deus vai me conduzir e que geração eu estou inserido. Prevenção. Os pais são os primeiros pastores e discipuladores. Se nós tivéssemos pais que fossem pastores, discipuladores, que gastassem tempo na companhia instruindo seus filhos, nós não teríamos tanta demanda na igreja. Uau. Depois vem a igreja, instruir biblicamente na palavra. Essa é uma realidade que nós estamos vivenciando nos últimos 20 anos. A ideologia de gênero tem mais ou menos uns 25, até eu acho uns 30 anos, de maneira massificada no Brasil. Nova, né? Nós estamos há quanto tempo falando sobre sexualidade na igreja? Olha, pastor, assim, diretamente eu acho que há pouco tempo. Pois é. Então já existe uma doutrinação, já existe um sistema, uma estrutura mental, emocional e até legal no mundo. E nós? Nós temos a maior ferramenta, que é a palavra. Nós temos o mentor, nós temos o cabeça, a sabedoria, que definiu sexualidade, seus princípios, seus valores para nos manter bem enquanto ser, enquanto pessoa, saúde emocional, mental, física, sexual. Mas nós não consultamos ele. Falamos sobre sexualidade, mas nós não consultamos aquele que definiu e decidiu o que é sexualidade. Uau. Então não instruímos na palavra. Porque às vezes é ignorância, às vezes nós estamos intimidados, ou às vezes não queremos mexer porque vai dar muito trabalho. É trabalhoso mexer nesse assunto. Ah, é demais, né? Vai trazer desconforto na família, vai trazer desconforto na célula, no discipulado, na liderança, na igreja. Já pensou? Se na sua igreja na próxima semana tivesse uns 15, 30 homossexuais, será que não tem alguns pais com seus filhos que não iriam ficar incomodados? Olha, pastor, assim, eu vou ser bem sincero, tá? Se não tivesse, chegasse uns 6, 7 homossexuais na nossa comunidade hoje, e antes dessa palestra, eu não sabia o que fazer. Exatamente, começa daí. Eu não saberia. Eu ia acolher, eu ia falar, mas depois daí não. O que que. Pois é, e daí? Como é que eu trato os outros pecadores? É. Como é que eu trato os outros pecadores que não têm esse estereótipo?
Você não ia convidar para sua casa, para tomar um café, para fazer um É passeio, verdade. você não ia pagar um café lá, né? Lá embaixo, oferecer uma água. Deus nos ajuda, por favor. Por que que com aquele tem um estereótipo diferente que às vezes me agride, porque tá fora do meu padrão, eu sou tão intimidado? É. É porque eu olho a roupagem, eu olho o estereótipo. Uau. Deus quer que a gente olhe o coração, porque ele olha o coração. Uhum. É como um avião que cai. Quando o avião cai, depois dos sobreviventes, o que mais eles querem procurar? É a bagagem, os celulares? Só a caixa preta, né? O que é a caixa preta? Porque a caixa preta vai dar o quê? Os indícios, sinais. Por que que aquele avião caiu? Caiu. Pois é, nosso coração é uma caixa preta. Que Cristo está de olho nele. Uau. Mas nós estamos olhando para os destroços. Nós estamos olhando para o estereótipo. Os danos que foram causados. E o coração é o maior alvo de Jesus. Mas às vezes nós não temos esse alvo. Uau. Que o Senhor venha trazer uma renovação na nossa mente. Sim, Na nossa mente, assim, porque nós sabemos que Cristo vem buscar a sua noiva, né? E aquela coisa assim, a gente percebe que se ele não veio ainda é porque falta muita gente ser alcançada. é a graça nos oportunizando ainda para a igreja ser mais preparada, mais ataviada, mais pura, mais santa e ser resposta. Amém. Resposta sem misticismo, sem religiosidade, Uhum. ser de fato cumprir a sua missão, cumprir o seu papel. Revelar Cristo puro e simples, amoroso, próximo, sem barreiras, sem estereótipo. O nosso Cristo, ele atravessou todos os caminhos, teve contato com todas as pessoas. Uau, uau. Mas nós selecionamos tipos. Olha, pastor, assim, depois desse momento, assim, eu espero que esse podcast alcance muita gente, sabe? Até aqueles que estão do outro lado da igreja. Você que está ouvindo, vendo. É porque, Paulo, porque só existe duas classes de pessoas no mundo. Existem os vivos e os mortos. Os pecadores convictos e os pecadores redimidos. Uau. Então não tem, aqueles são homossexuais. Aquela classe. Não é uma raça, é uma Uhum. classe. Uhum. Ou então aqueles que estão vivendo outras distorções, estão em guetos. A gente separa as pessoas por guetos. É, Só tem duas classes de pessoas no mundo. A que estão em perfeito. Cristo e a que estão não em Cristo. Mas nós classificamos e colocamos em guetos as pessoas que não estão em Cristo. Cristo só vê elas como dignas da sua misericórdia e precisando de salvação. Uau, uau, uau. Você que está nos ouvindo e vendo nesse momento, quando pegar esse podcast, você seja alcançado pelo amor de Deus e nós nos colocamos à disposição. Sim, Né? Não adianta dizer que de Jesus salve, mas que não encontre um lugar. pois é. Não, Cristo faz seu papel perfeito. A obra da cruz, vence o poder da morte, poder do pecado, desfaz as obras do diabo. Sabendo que nós não iríamos conseguir sozinho, É verdade. ele faz uma promessa, ele cumpre a verdade. promessa, envia o Espírito Santo. Ele faz esse papel que nós não temos a capacidade de fazer, que bom que nós não temos. Nós íamos escolher certos tipos de pecadores. É verdade. O Espírito Santo vai lá e convence essa pessoa. Amém. E traz para quem? Para juntamente com Cristo e com o Espírito continuar o trabalho É isso mesmo. de redenção, Isso mesmo. Isso mesmo. de regeneração, é isso. Regeneração de coração. Aleluia. É mudança de mentalidade. É. Não é mudar roupa, não é mudar gestual, não é mudar maneirismo, não é mudar linguajar. Uhum. Não é isso. É. O ladrão teve tempo de fazer discipulado? Não teve, Não teve. não teve. Reconheceu que era pecador, reconheceu que Cristo era justo. O que que ele falou para ele? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Só deu Mas tempo de nós- encontrar o discipulador ali, né? É direto, mas nós temos o tempo e Deus tem dito. Jesus vai voltar, arrebatamento, sei o que, essa coisa toda. Vamos aproveitar, não sabemos quando ele vem, mas enquanto ele não vem, vamos fazer a nossa parte. Pastor, queria te pedir uma coisa. Passa uma mensagem para essa galera aí que tá ferida, foi machucada, que tá aí assim, deixa Deus te usar nesse momento para que você traga uma mensagem assim e dizer que não é toda a igreja que tá fechada, Sim, né?
não somos perfeitos, mas estamos sendo moldados e tratados para que Cristo receba isso. Traz uma mensagem aí de Deus para o coração do aflito. Pronto. Nós temos alguns perfis. Nós temos aquele que teve uma educação cristã, que está na igreja, e agora começou a sofrer essas ingerências ideológicas, pressões do mundo, está em crise entre a sua fé e aquilo que deseja ou se atrai. Eu digo para essa pessoa, não caia nessa ilusão. Não tem nenhum prazer, nenhuma satisfação fora de Deus que vai te trazer sentido. Se apegue à palavra, volte seu coração para Deus, se firme naquilo que é eterno e que é inabalável, que é a palavra. Conte com o poder do Espírito Santo. Procure alguém que seja amigo na igreja para abrir o seu coração. Tem aquele que já passou por essa crise e já está inclinado e já até deu um passo e já está vivendo a homossexualidade, transexualidade, qualquer outro comportamento. E acredita que se encontrou. Porque saiu, parece que um peso. E agora ele é livre para ser quem ele acredita que é. Também tem uma mensagem para você. É passageiro. Porque os nossos desejos, as nossas emoções, os nossos instintos não dão conta da nossa vida. De gerenciar quem nós somos. E o propósito de Deus. É verdade. Vai haver a frustração. Vai haver a decepção. E antes que chegue, volte. Uau. Volte para os braços do Pai. Não existe igreja perfeita. É isso mesmo. A sua família não é perfeita. A família de Cristo também não é perfeita. Mas tem aquele que é perfeito. Que é Cristo. O Senhor. E tem aquele que está voltando. Tem aquele que está voltando. Mas esse foi machucado. Porque ele não encontrou apoio. Foi machucado, foi ferido pela igreja. Mas ele entendeu que lá também não é o lugar dele. E ele está voltando. Faça o caminho diferente. Deposite toda a sua confiança no Senhor. Faça o caminho de volta. Faça tudo aquilo que você não fez para a sua redenção, para o seu processo de regeneração. E tem aquele que não tem nenhuma vivência de fé, entendeu? Desde cedo foi conduzido, foi instruído, nunca teve uma experiência com Deus, nunca teve contato, de repente, com nenhuma igreja, nenhum evento, nenhum cristão, e está vivendo lá a sua filosofia de vida, mas no fundo ele sabe que há algo ali que não preenche. Há um vazio existencial. Porque nós fomos chamados para ter um sentido na vida, um propósito e uma missão. Amém. Isso tem a ver com família, isso tem a ver com pessoas. Então, se permita conhecer, faça o que Deus fez comigo. Ele me deu a liberdade de conhecê-lo e depois eu decidia. Porque essa pessoa não tem parâmetro. Como que eu discernir se a homossexualidade na minha vida não era projeto de Deus? Conhecendo aquele que tinha um projeto para mim que não envolvia a homossexualidade. Então, se permita conhecer. Se permita vir a um culto, se permita vir a um evento. Se permita ter contato com a palavra para que você tenha parâmetro. E você vai encontrar conforto, porque tem. Tem conforto. Tem ânimo. Tem cura. Tem restauração. E nós estamos aqui para receber você. A igreja tem mudado a sua mentalidade. Nós temos mudado o nosso coração. Nós temos mudado a nossa teologia. Para atender, para acolher, para amar o pecador. Independentemente do seu perfil, do seu histórico e da sua motivação para o pecado. Estamos aqui para cumprir o nosso papel. E que você não perca essa oportunidade. Quando você receber um convite para algum evento, algum programa, ou que alguém cruze o seu caminho, algum colega da sua escola ou do seu trabalho, confie. Confie e se permita conhecer algo além daquilo que você conhece e determinou como fator motivador da sua vida e gerenciador. Amém. Amém. Pastor, ora para nós. Por nós aqui, por nós lá. Eu quero orar assim por você que está ouvindo esse podcast.
que de repente chegou até você, está ouvindo, você vai assistir. Eu quero que essa oração chegue ao seu coração. Porque eu fiz muitas orações nesse meu processo. Mas a oração que eu mais fiz assim que eu conheci a Cristo foi para que Ele tirasse de mim os meus desejos, as minhas inclinações homossexuais. Porque eu não vim para Cristo porque eu estava frustrado por ser gay e nem decepcionado com o meu relacionamento. Deus chamou para si um homossexual convicto. E isso inundou meu coração de amor e de graça. Então, que você faça essa oração de rendição. Que você chame Cristo para vir pastorear o seu coração. Em momentos de crise, de aflito, que você chame o Senhor para vir consolá-lo. E se permita. Se permita. Sem resistência, sem preconceito, porque há preconceito dos dois lados, resistência dos dois lados, mas se permita viver algo novo, diferente. Então vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos louvar o Teu nome por essa oportunidade de falar do Senhor, da obra da cruz, do plano da redenção, da proposta de Cristo para a humanidade, sem religiosidade, de maneira leve e graciosa, porque Tu és assim. O pecado já nos aflige demais, já nos desumaniza, mas o Senhor tem palavra de paz. Estamos vivendo sem paz, e o Senhor, o príncipe da paz, diz: vinde a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, eu vou lhe dar alívio, descanso para a sua alma. Amém. Há uma proposta, há um propósito, há um caminho, uma verdade, há uma vida que precisa ser acessada. E ela vem através da pessoa de Jesus Cristo. Aquele que morreu por ti. Aquele que venceu o poder daquilo que te domina, que me dominava. Aquele que tem poder para fazer infinitamente mais do que você possa pensar, idealizar e viver nessa terra. Não deixe a oportunidade passar. Se permita conhecer o autor e o consumador da tua história de vida. Aquele que já tem todos os teus dias contados e que muito que você está vivendo dessa história, desse capítulo, não foi ele que escreveu. Venha viver algo novo no Senhor. Amém. Que a igreja entenda a sua missão, o seu papel. E que você que está frio, distante, confuso, que venha para esse lugar. Não somos perfeitos, não temos uma estrutura totalmente adequada, mas nós temos o desejo de acertar. E de revelarmos Cristo, o seu amor e a sua graça. Eu declaro sobre você o amor, o poder e o favor de Deus. E oro assim no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. E até a próxima. Obrigado, pastor Carlos. Imagina, foi uma benção. Eu estava nervoso, gente. Brincadeira, sou espontâneo. Mas foi leve, foi super leve, foi super tranquilo. Que bom. Foi uma conversa gostosa. E eu espero que alcance muitas pessoas. E estou aqui para servir a igreja. Sempre que precisar, pode me chamar. Ô, pastor, e para quem quer, assim, entrar em contato com você, Pronto. como é que vai fazer? Porque vai aparecer muita gente assim, pô, eu queria conversar com esse pastor e tal, tal. Pronto. Eu também hoje sou terapeuta, né? Por causa da minha formação, da minha vivência, eu tenho esse público, esse perfil me procura bastante, né? Tanto aqueles que não são cristãos, estão passando por crise, ansiedade, depressão, por causa dos seus relacionamentos, dos seus conflitos, me procuram e eu atendo. E eu sempre pergunto por que você procura um terapeuta com esse perfil, porque eu não vou negar, né, Sim. a questão da minha fé. Então, também sou terapeuta, eu atendo numa clínica lá em São Luís, na Fonoclinic, também atendo no Instituto, Estudo Pangéio, e também faço muito atendimento online. Então, você pode ir lá no meu Instagram, @CarlosKenny_Ramos, é o meu... Vai aparecer aqui embaixo, hein? @CarlosKenny_Ramos, você pode entrar lá na minha bio, e lá tem o meu WhatsApp, e nós podemos agendar uma sessão de entrevista, para me saber quais são as suas expectativas, suas motivações, qual é a sua queixa principal, se realmente aquilo que você está se queixando é realmente aquilo que justifica você procurar um profissional, sabendo que não há imposição de fé, respeito à sua fé. Eu atendo pessoas que não são cristãs, né? Atendo a pessoa que está fragilizada, que está machucada, que está em crise. Antes de tudo, eu olho para a pessoa. Claro, se ela me permite, até porque me procurou, porque sabe que eu também sou pastor, eu apresento também
a minha fé e também dou orientações bíblicas, né? Dou conselhos bíblicos se a pessoa se Perfeito. permite. Ao final, eu aconselho, eu oriento, eu oro pela pessoa, né? Porque na grande maioria são cristãos que me procuram. Mas por causa das muitas capacitações, dessa abrangência do ministério e essa questão da sexualidade é traz muitos, atravessa muitos assuntos ligados à saúde mental, emocional. Eu também tenho atendido nos últimos tempos muitas pessoas que não professam a mesma fé que eu. E eu atendo como profissional, com todo respeito, acolho. E graças a Deus, Deus tem me dado muita sabedoria e muita graça para atender, para, antes de tudo, amar essas pessoas. Amém, amém. Então, é isso. É só entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp. 98 é meu DDD, 981322504. Tá lá na minha bio e também no meu Instagram, @CarlosKenny Ramos. É isso aí, hein? Obrigado, família. Fica na bênção. Deus abençoe a vocês. Valeu, foi muito bom. Obrigado, pastor. Imagina. Estamos na bênção.